Imagine trabalhar a vida inteira como um simples auxiliar administrativo, sabe? Uhum. Aquela rotina padrão. Exato. Bater o ponto, organizar as planilhas, ir para casa. Aí um dia o dono da empresa apresenta uma papelada burocrática, daquelas bem de rotina mesmo, e pede uma assinatura. E a pessoa assina, né? Sem pensar muito. Pois é. Anos depois, esse dono falece. E de repente uma bomba explode. Descobre-se que aquela assinatura transformou o auxiliar em sócio, com 1% da empresa. Caramba. E as dívidas trabalhistas milionárias caíram todas no colo desse funcionário. O nome dele vai parar no cadastro de devedores da noite pro dia, para uma empresa que, nunca foi dele. Esse é o tipo de pesadelo jurídico que parece ficção, mas ilustra perfeitamente o quão frágeis e perigosas podem ser essas engrenagens societárias, sabe? Sim, total. As engrenagens que rodam nos bastidores do nosso mercado. A superfície dos negócios pode até parecer calma, controlada, mas as correntes subterrâneas, olha, são brutais. Com certeza. E é exatamente para decifrar essas correntes que nós estamos aqui na nossa análise de hoje. Uhum. A missão desta nossa imersão é pegar uma pilha bem densa de fontes do chamado radar normativo, cobrindo ali abril e maio de 2026, e extrair os insights práticos disso tudo. É bastante coisa, né? Muita coisa. Nós vamos traduzir uma verdadeira sopa de letrinhas. Decisões do STJ, do STF, normas da Receita Federal, notas técnicas, tudo isso para entender o que realmente impacta o caixa e a operação de quem tenta prosperar no Brasil. Exatamente. E o desafio aqui é olhar para além do texto da lei, sabe? Uhum. E para navegar por esse labirinto, temos aqui a nossa bússola analítica habitual. Porque a gente não quer apenas ler regras. O direito, a tributação e as normas contábeis, eles não são entidades abstratas. São as alavancas que o Estado puxa para induzir o mercado a agir de uma certa forma. Sim, ou para tapar os ralos, Exato. né? Tapar os ralos por onde o dinheiro público escorre. Quando a gente entende a mecânica da alavanca, fica muito mais fácil antecipar onde a pancada vai acertar. Certo, vamos desempacotar isso começando por algo que está redefinindo o chão de fábrica, que é a nova moeda verde. Ah, esse tema é fascinante. O governo tem usado a tributação de forma muito agressiva para forçar uma transição ambiental. Nossas fontes trazem a Lei 15.394 de 2026. Pelo que eu entendi dos documentos, empresas que são tributadas pelo lucro real agora ganham créditos. Créditos de PIS e COFINS. Isso. Isso. Eles ganham esses créditos quando compram resíduos, tipo plástico, papel, vidro, metal, para usar como matéria-prima. Uhum. E na outra ponta, quem vende esses resíduos ganha isenção dessas contribuições. Isso é basicamente um cupom de desconto patrocinado pelo governo para quem reciclar, né? É uma boa analogia. O que é fascinante aqui é que o mecanismo que o legislador usou é pura engenharia comportamental. Como assim? Bom, na estrutura clássica, o sistema tributário é desenhado para onerar o consumo e a circulação, certo? Aqui, ele inverte a lógica para premiar a economia circular. Ah, entendi. Quando a lei permite que a indústria abata o valor do PIS e da COFINS ao comprar aparas ou resíduos e ainda zera o imposto de quem fornece esse material, ela cria um ecossistema financeiro real. Para algo que costumava ser tratado como lixo. Exatamente. Aquela montanha de plástico descartado, que era um problema, passa a ser um ativo financeiro real, que melhora o balanço contábil da empresa. Mas vem cá, vamos pensar na realidade de uma indústria de médio porte. Será que esse crédito tributário é forte o suficiente para justificar a dor de cabeça de mudar toda a cadeia produtiva? Olha, é uma dúvida justa. Porque, você tem que ajustar maquinário, mudar fornecedores, lidar com a variação de qualidade de material reciclado, em vez de simplesmente, comprar matéria-prima virgem. Sim, dá trabalho. Mas a matemática responde essa dúvida se olharmos para a margem de lucro. Empresas no lucro real operam, em sua imensa maioria, com volumes gigantescos e margens super espremidas. Verdade. Quando você reduz a base de cálculo na entrada dos insumos, o custo de produção cai consideravelmente. E o grande pulo do gato dessa lei, a grande sacada, é que o crédito não utilizado no mês se acumula para os períodos seguintes. Nossa, então cria um fluxo de caixa indireto. Perfeito. Cria-se um fluxo de caixa indireto.
Não se trata mais apenas de adotar práticas sustentáveis para colocar no relatório de marketing, sabe? Sim, não é só greenwashing. Exato. Trata-se de baratear o custo final do produto para esmagar a concorrência que ainda insiste em usar matéria-prima virgem. Faz todo sentido. E essa não é a única frente, né? Lendo o informe técnico da Nota Fiscal Eletrônica 2025.004, a gente vê uma imposição diferente. Ah, a questão do biodiesel? Isso. O governo atualizou a tabela de índice de mistura. Agora a regra exige 30% de biocombustível misturado na gasolina comum e 25% na premium. Uhum. Ou seja, se no plástico o governo dá um incentivo fiscal, no combustível ele impõe a sustentabilidade garganta abaixo pela via técnica, né? E o mercado muitas vezes subestima essa estratégia governamental de duas frentes. Como assim, duas frentes? Onde a cadeia produtiva pode se autorregular financeiramente, o Estado usa a cenoura, que é o crédito tributário. Mas onde o objetivo envolve a macroinfraestrutura energética e a nossa dependência de combustíveis fósseis, aí usa-se o porrete. A imposição técnica obrigatória. Exatamente. E a chave do sucesso dessa imposição, veja bem, é o controle digital. A nota fiscal eletrônica é desenhada justamente para travar as operações se o índice de mistura não for exatamente aquele estipulado. Validando gota a gota o que circula no país. Isso, é um controle cirúrgico. Mas de que adianta ter todos esses incentivos externos e sistemas de rastreio se a casa da empresa estiver desarrumada por dentro? Aí a coisa complica. E isso nos leva de volta aos bastidores, né? Aos conflitos societários e à burocracia do dia a dia, como aquela história do funcionário que eu mencionei no início. Sim, o caso do auxiliar. Mas antes dele, tem um caso do STJ, o RESP 2.053.505, que me chamou muita atenção. O cenário é uma sociedade limitada, dividida cirurgicamente meio a meio. 50% para um casal, 50% para outro, né? Isso. Aí, um dos sócios descobre que o administrador, que por acaso é o outro sócio, está prejudicando a empresa. Ele decide processar esse administrador para cobrar os danos, o que no jargão jurídico se chama ação uti singule. Exato, uma ação de responsabilidade. O problema é que a lei exige uma assembleia formal para a empresa decidir se vai processar seu próprio administrador. Gente, uma empresa meio a meio em litígio é como um divórcio onde os dois ainda precisam assinar os cheques da casa juntos. É uma situação impossível. É óbvio que o administrador ia vetar o processo contra si mesmo na assembleia. Com certeza. E a beleza dessa decisão do STJ é justamente o reconhecimento dessa impossibilidade mecânica. Pelas regras formais lá do Código Civil e da Lei das SAs, o rito exige assembleia. Porém, convocar uma assembleia ali seria um exercício de cinismo. O que o tribunal fez foi rasgar o véu da formalidade vazia. Eles simplesmente ignoraram a regra da assembleia? O STJ validou que o sócio prejudicado assumisse o papel de substituto processual. Ele agiu em nome da empresa sem a tal assembleia, porque a governança interna estava paralisada. Faz sentido. A jurisprudência, nesse caso, privilegiou a proteção do patrimônio real da empresa em detrimento de um rito burocrático inútil. E por falar em rasgar formalidades, vamos voltar àquela apelação do Tribunal de Justiça de São Paulo, a 10.15.97684. O caso do auxiliar que virou sócio. O caso do auxiliar administrativo que herdou as dívidas. Quando algo assim chega aos tribunais, como é que se destrincha a fraude? Porque no papel a assinatura dele estava lá, sabe? A formalidade existia. Sim, o papel aceita tudo. Mas se conectarmos isso a um panorama maior, o princípio que salva o funcionário nesse cenário é a primazia da realidade. Primazia da realidade? Isso. Os magistrados sabem que, em relações trabalhistas, existe uma assimetria colossal de poder. O tribunal olhou para a mecânica do dia a dia. Aquele indivíduo batia ponto. Sim. Recebia um salário fixo e FGTS. Sim. Ele retirava prolabore ou participava das decisões estratégicas e dos lucros? Não. Ficou cristalino que os herdeiros do dono original tentaram usar a figura do funcionário como um escudo. Um laranja involuntário. Exatamente. Um laranja para blindar o próprio patrimônio das execuções trabalhistas. O tribunal não apenas anulou a entrada societária, desfazendo a farsa, como obrigou o espólio a indenizar o funcionário por danos morais e materiais. Eu fico chocada. E é exatamente porque o papel aceita tudo,
tipo essas fraudes societárias, laranjas, contratos de fachada, que o Estado vem criando um cerco digital implacável. É a única saída para o fisco, né? Nossas fontes mostram duas notas técnicas importantes para a operação das empresas. A NT 2020.001 reduz o prazo para o comprador se manifestar confirmando uma nota fiscal eletrônica de 180 para apenas 90 dias. Metade do tempo. E a NT 2026.001 regulamenta o PAA, o provedor de assinatura e autorização. O que exatamente é esse PAA? Parece uma espécie de despachante digital. Olha, a analogia do despachante digital é bastante precisa. Pense na realidade de um pequeno produtor rural ou num microempreendedor individual. Tá. Eles raramente possuem infraestrutura de TI ou certificados digitais complexos já configurados. O PIA surge como um serviço intermediário, devidamente homologado, que assina e autoriza a nota fiscal nos sistemas do governo em nome desse pequeno emissor. Facilita a vida deles, então. Muito. Mas há um detalhe crucial no mecanismo. O PIA é apenas um mensageiro criptografado. A responsabilidade civil e criminal pelas informações ali prestadas continua sendo exclusivamente do produtor ou do empresário que vendeu o produto. E entendi, não dá para culpar o sistema se a nota for fria. Perfeito. Ao combinar ferramentas como essa com prazos mais curtos, como a queda para 90 dias, o governo acelera o tempo real da economia e sufoca a janela de oportunidade para a emissão de notas frias. E a digitalização cruza fronteiras estaduais, como mostra a consulta 33413 de São Paulo. Ah, essa da importação. Isso. Ela reafirma que, se uma matriz localizada em São Paulo importa uma mercadoria, desembaraça no estado, mas manda diretamente para uma filial em outra unidade da federação, o ICMS da importação tem que ficar nos cofres paulistas. É o rastreio absoluto do fluxo físico cruzado com o financeiro. Sim. Mas toda essa capacidade de rastreio nos leva ao campo de batalha mais intenso e complexo do Brasil. O cabo de guerra entre o contribuinte e o leão da Receita. É uma guerra sem fim. Analisando as dezenas de decisões do nosso material, o fisco e as empresas trocaram golpes duros. Vamos tentar entender a lógica das vitórias dos contribuintes primeiro. Sem dúvida. É fundamental entender os argumentos que ainda conseguem frear esse apetite arrecadatório do Estado. Uma vitória enorme que o STJ acabou de reafirmar, seguindo o STF, é o fim da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. Isso foi um marco. Lendo a decisão, a chave parece ser a natureza da verba, né? O imposto previdenciário só pode ser cobrado sobre aquilo que é pago em troca de um serviço executado, correto? Exatamente essa foi a lógica jurídica aplicada. O mecanismo da contribuição patronal pressupõe a contraprestação. A empresa paga pelo trabalho, o Estado taxa a folha. Isso. Durante a licença maternidade, a funcionária está legalmente afastada de suas funções, não há serviço sendo prestado ao empregador. Insistir em taxar o salário maternidade não apenas violava essa premissa básica, mas criava um incentivo perverso no mercado. Encarecia artificialmente a contratação de mulheres. Exato. Prejudicava a empregabilidade feminina. O judiciário corrigiu essa distorção. Outra vitória interessante vem do RESP 2.113.669, sobre o depósito judicial em execuções fiscais. Imagine que uma empresa está sendo cobrada por uma dívida tributária milionária, mas decide discutir isso na justiça. Para não ter as contas bloqueadas, ela deposita o valor integral da dívida numa conta vinculada ao juízo. O STJ determinou que, a partir do momento em que o dinheiro entra nessa conta, a empresa não precisa mais pagar juros de mora e correção monetária sobre a dívida. Por que isso mudou? Porque antes o cenário gerava um enriquecimento injustificável para o Estado. Pense na mecânica da coisa. Ao fazer o depósito integral, a empresa perdeu a disponibilidade imediata daquele capital. Sim, o dinheiro fica travado lá. Fica travado numa instituição financeira, que, por sua vez, passa a rentabilizar esse dinheiro. Se, ao final do processo, a empresa perde e o dinheiro é entregue ao Estado, o saldo já estará devidamente corrigido pelo banco. Ah, então cobrar de novo seria punir duas vezes. Exatamente. Permitir que o fisco continuasse cobrando juros adicionais do contribuinte seria uma verdadeira bitributação da inflação.
E o judiciário também freou abusos processuais, né? O STJ determinou que se a Receita mudar a base jurídica de uma autuação, no meio do caminho, digamos, mudar o artigo da lei que embase a multa, é obrigatório reabrir o prazo para a empresa se defender. O que é o mínimo para garantir ampla defesa. Sim. E no caso das entidades de assistência social, renovações do SEBAS, que é aquele certificado que garante imunidade tributária, não podem mais ser negadas arbitrariamente por notinhas técnicas. O governo tem que seguir estritamente o que diz a lei complementar. Foram boas vitórias, sem dúvida. Mas a gravidade do fisco é esmagadora. E quando olhamos para as derrotas do contribuinte no material, a rigidez impressiona. Ah, sim. O fisco não perde tempo. Veja a solução de consulta 61 da Receita. Se o inquilino paga um valor para consertar o imóvel ao sair do aluguel, o dono desse imóvel, se for pessoa jurídica, agora tem que computar esse valor como receita bruta. Pois é. Ou seja, ele paga IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em cima de um dinheiro que será usado exclusivamente para rebocar uma parede ou consertar um cano. A interpretação draconiana da Receita nesse caso reside no conceito de risco da atividade, sabe? Como assim? O fisco argumenta que desgastes e reparos não são eventos imprevisíveis. Eles fazem parte da dinâmica operacional e financeira de quem lucra alugando imóveis. Tá, entendi a lógica deles. Portanto, o ressarcimento por esses danos não é visto como uma mera indenização isolada que recompõe o patrimônio. É visto como um fluxo de caixa natural da atividade fim da imobiliária e, consequentemente, entra na base de cálculo da receita bruta e sofre toda a carga tributária. E a mão pesada não para nas imobiliárias. O STJ, no RESP 1409762, mirou nos altos executivos demitidos. Esse caso do IRPF é pesado. Determinou-se a cobrança de imposto de renda, não apenas sobre a participação nos lucros e resultados, o que até tem sua lógica, né? Sim, PLR é remuneração. Mas também sobre valores recebidos para recolocação profissional, o famoso outplacement. E pior, sobre compensações financeiras por stock options que o executivo perdeu o direito de exercer ao ser demitido. É o leão mordendo tudo que entra na conta. Mas onde o cérebro realmente dá um nó é nessa sequência de temas do STJ, o 1304 e o 1312, que tratam da tal exclusão de impostos da base de outros impostos. A famosa tese filhote, né? Isso. O tribunal impediu que ICMS, PIS e COFINS fossem excluídos da base do IPI e manteve PIS e COFINS na base do IRPJ e CSLL para quem está no lucro presumido. Para quem não é contador, explica o que é esse imposto cobrado por dentro e por que todo mundo está brigando por isso. Vamos usar uma analogia para desembolar isso, tá? Imagine a compra de um produto por R$100 na prateleira. Desses R$100, R$20 são apenas impostos estaduais embutidos no preço. Ok, R$20 de imposto. Anos atrás, o Supremo Tribunal Federal, na famosa tese do século, decidiu que a empresa não deveria pagar impostos federais, como PIS e COFINS, sobre esses R$20 de imposto estadual, porque imposto não é faturamento da empresa, é um dinheiro que apenas transita rumo aos cofres públicos. Fez todo sentido na época. Fez. E com essa vitória monumental, as empresas tentaram aplicar a mesma lógica matemática para todo o sistema. A ideia era, se não é faturamento, tira da base de tudo. Faz sentido tentar, né? Faz. Mas o STJ puxou o freio de mão violentamente. Eles decidiram que, no caso do IPI, a lei estabelece que a base é o valor total da operação, ou seja, os R$100 cheios. E no caso do lucro presumido, a justificativa foi que a empresa escolheu um regime tributário simplificado por livre e espontânea vontade. Ah, então não pode querer o melhor dos dois mundos. Exatamente. Logo, ela não pode querer importar os intrincados benefícios de dedução que só existem no lucro real. É o preço cobrado pela simplificação. E tem um ponto que foi uma surpresa no material, o ARESP 2.449.390, combinado com a solução de consulta 66 da Receita. Isso atinge em cheio as indústrias. Imagine uma fábrica que gasta uma fortuna para comprar uma máquina nova, um ativo permanente. Certo.
Pela lógica da não cumulatividade, ela teria direito a um crédito de ICMS sobre essa compra, certo. Só que o tribunal e a Receita decidiram que se o produto final que essa máquina fabricar não for tributado ao sair da fábrica, a empresa perde completamente o direito a esse crédito sobre a máquina. O crédito simplesmente zera. Pois é. Esse é um choque de realidade sobre o mecanismo da não cumulatividade. O crédito tributário não é um presente do governo. Não mesmo. Ele existe exclusivamente para evitar que o mesmo produto seja taxado repetidas vezes ao longo da cadeia de produção. Se no final da esteira o produto sai com isenção ou imunidade, como exportação ou cesta básica, não existe tributação na saída. Matematicamente, se não há imposto a ser cobrado no final da linha, não há bitributação para ser compensada. Portanto, o fisco anula o direito de usar o crédito das compras anteriores. É rígido, mas segue a lógica. E para apertar o cerco, a nova declaração obrigatória, a DIRB, agora exige que as empresas confessem detalhadamente todos os créditos presumidos que utilizam. Um erro de preenchimento aí e a multa é astronômica. Tem também a decisão do tema 1371, que afeta o Imposto sobre Heranças e Doações, o ITCMD. O STJ deu aval para o fisco estadual ignorar leis locais e simplesmente arbitrar o valor da herança se desconfiar dos dados apresentados pela família. Mais poder para o Estado. Mais honestamente, preparem-se. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e, francamente, um pouco inacreditável para qualquer empresário. O STJ julgou a tributação sobre os parcelamentos de dívidas. Os programas tipo o PERT. A polêmica tributação sobre perdão de dívidas. Sim. Vamos entender a mecânica disso. O governo tem um estoque de dívidas atrasadas que precisa receber. Ele cria um programa de renegociação e oferece um incentivo. Ele diz: entre no programa, pague o principal e eu te dou um desconto nas multas e nos juros atrasados. O famoso refis, PERT, tem vários nomes. Exato. A empresa, tentando se regularizar, aceita o acordo. E o que o judiciário acabou de validar? Que a empresa tem que pagar imposto de renda e contribuição social em cima do valor desse desconto concedido. Pera, deixa eu ver se eu entendi. É isso mesmo. Como uma loja te dá um cartão de presente de R$ 100, mas te cobrar R$ 20 pelo plástico do cartão. Como isso se sustenta logicamente? Olha, essa revolta é uníssona no meio empresarial. Eu concordo com o absurdo prático, mas a resposta está nas engrenagens frias da contabilidade. Como assim? Quando uma empresa tem uma dívida tributária com multas e juros, todo esse montante fica registrado como um passivo gigantesco no balanço patrimonial. No instante em que o governo perdoa a parte dessas multas por conta do acordo, esse passivo encolhe. Tá, a dívida diminuiu. Matematicamente, se as dívidas da empresa diminuem, mas os bens que ela possui continuam os mesmos, o seu patrimônio líquido sofreu um aumento. Ah, ela enriqueceu no papel. Ela enriqueceu no papel. E o imposto de renda brasileiro não tributa apenas o dinheiro que entra no caixa. Ele incide sobre qualquer acréscimo patrimonial. Isso levanta uma questão importante, sabe? Qual? A grande lição aqui para as mesas de diretoria é: cuidado com as letras garrafais das propagandas governamentais. O benefício fiscal real nunca é o número mágico que está na manchete do parcelamento. É vital não se deixar levar pelo entusiasmo imediato, né? Com certeza. Antes de assinar qualquer adesão a parcelamentos, a diretoria precisa obrigatoriamente acionar a contabilidade para calcular o custo oculto da operação. Somente descontando a tributação que vai incidir sobre o perdão da dívida é que se descobre de quanto será o alívio verdadeiro no caixa. Exatamente. Senão a empresa entra achando que fez o negócio do século e acaba sem fluxo de caixa para pagar o imposto sobre o desconto. Fantástico. É uma masterclass de sobrevivência na selva tributária. Agora, depois de mergulharmos tão fundo no microscópio dos balanços impostos, vamos pegar o telescópio e olhar para as fronteiras do país. Vamos mudar a escala. Quem, afinal, pode ser o dono dessas empresas bilionárias e das vastas extensões de terra onde elas operam? Nossas fontes nos levam a uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal,
o julgamento conjunto da ADPF 342 e da Ação Civil Originária 2463. Essa decisão mexeu com o mercado. Muito. O Supremo validou regras que restringem severamente a compra de terras rurais por empresas que são formalmente registradas no Brasil, mas que são controladas por capital estrangeiro. E só para deixar claro para quem nos ouve, nós não estamos aqui analisando o mérito ideológico da política, tá? Sim, a gente está focando na tese jurídica. Isso, a tese jurídica fortíssima de que a Corte colocou a soberania nacional e a proteção territorial acima da livre iniciativa corporativa. Então, o que tudo isso significa na prática? O cerne dessa decisão é olhar através da fachada jurídica para enxergar o fluxo real de poder. A Lei 5.709, lá de 1971, já proibia estrangeiros de adquirir grandes faixas de terras rurais no Brasil. Isso já era antigo. A disputa bilionária questionava o uso do CNPJ. Se a empresa tem CNPJ ativo, sede em São Paulo ou Mato Grosso, ela é brasileira aos olhos da lei geral. Certo. Contudo, o STF definiu que a personalidade jurídica nacional não pode ser usada como um escudo burocrático para burlar diretrizes constitucionais de segurança de Estado e segurança alimentar. Ou seja, não importa se o papel diz que a empresa é do Brasil. Exato. Se a origem do dinheiro, o controle acionário e o poder de decisão estão baseados no exterior, a empresa perde os privilégios territoriais e fica sujeita às mesmas travas aplicadas a um indivíduo estrangeiro. O impacto disso para cadeias gigantescas, tipo fundos de investimento que compram fazendas para agronegócio ou mega áreas para usinas de energia eólica e solar, é brutal, né? Eles vão precisar reestruturar sociedades inteiras. Com certeza. Vão ter que garantir que o comando executivo e financeiro permaneça genuinamente nacional. É o judiciário reiterando que, quando o assunto envolve os recursos estratégicos e o solo do país, o que importa não é a cor do papel timbrado, mas quem efetivamente dita as regras por trás dele. Nossa, que jornada intensa nós exploramos hoje. Pegamos um emaranhado de notas, despachos e acórdãos e vimos o país real operando. Se fôssemos sintetizar, vimos o Estado induzindo a sustentabilidade não apenas com regras, mas transformando o lixo em margem de lucro. Vimos a justiça destroçando burocracias de papel para salvar funcionários de sócios inescrupulosos. Sim. E analisamos um fisco incansável, né, que tributa até os descontos que ele mesmo concede, fechando o cerco com digitalização extrema como o PIA e a DIRBI. E, finalmente, o Supremo agindo como guardião do território, priorizando a soberania sobre as fachadas societárias estrangeiras. O aprendizado essencial para quem nos ouve é que o desconhecimento deixou de ser uma desculpa inofensiva. Não tem mais espaço para amadorismo. Seja na hora de revisar um código minúsculo numa declaração fiscal, preencher um contrato de parceria ou decidir aderir a um parcelamento de dívidas que parece bom demais para ser verdade. Dominar a mecânica dessas regras é a única barreira sólida que separa o crescimento de uma corporação da sua completa ruína. E isso nos leva a uma provocação final, sabe? Uma reflexão para levarmos conosco. Considerem a velocidade impressionante em que todo esse arcabouço está se digitalizando. Prazos de notas fiscais caindo pela metade, sistemas centralizando assinaturas, declarações mensais mapeando cada centavo de crédito ou desconto fiscal em tempo real. Os dados já estão todos lá, fluindo nas nuvens do governo. Quanto tempo falta até que auditorias complexas para desmontar fraudes societárias, como aquela do funcionário usado como laranja... Ou as nega-autações de evasão fiscal. Isso. Quanto tempo falta até que isso passe a ser feito 100% por inteligências artificiais? Será que o jogo milenar de gato e rato entre as empresas e a Receita está com os dias contados? É uma excelente pergunta. Prestes a ser substituído por algoritmos de malha fina que não dormem, não piscam e nunca perdoam. Fica aí a reflexão para vocês. Um grande abraço a todos que nos acompanharam nesta exploração de hoje e até a nossa próxima imersão.